Boa noite a todos. Queridos irmãos no Ideal Espírito, que o Mestre Jesus nesta noite envolva nossos corações com a sua energia de amor e de paz, permitindo que todos nós recebemos nesta noite da inteligência suprema do universo o influxo de energia que todos nós viemos aqui buscar. Esta noite a nossa reflexão será sobre a fé raciocinada e a oração. Para isso, para iniciarmos essa reflexão, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro A Luz da Oração, que nos diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar as opções, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a falar sem ferir, a escutar sem corromper os assuntos, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é composta de 3 pilares de sustentação: a ciência, a filosofia e a religião. Se dissermos que a teoria dos espíritos é ciência, é ciência. Filosofia é filosofia. A religião é também religião. E quando nós olhamos para a teoria dos espíritos sem nos apercebermos de que ela é o consolador prometido pelo Cristo para toda a humanidade, não somente para nós, os cristãos, nós não conseguimos muitas das vezes compreender por que da fé raciocinada. Porque defendemos o pensamento de tudo aquilo que é explicável. Para todos nós que tivemos as nossas formações nesta encarnação, em diferentes segmentos de pensamento filosófico e religioso, e que há 2000 anos vivemos o cristianismo, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nesses últimos 1950 anos mais ou menos, tudo aquilo que não é explicado, nós aprendemos de que são mistérios de Deus. E assim facilita para que nós não nos questionemos. Mas a fé raciocinada que os Espíritos nos trouxeram é exatamente para que nós pensemos naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo lido e naquilo que estamos sentindo. Porque é muito fácil para todos nós justificarmos aquilo que não compreendemos dizendo que são mistérios de Deus. Mas a ciência, junto com a filosofia e a religião, vem nos auxiliar no entendimento e da compreensão do porquê de que precisamos nos transformar e estamos neste processo em busca da nossa evolução.
percebamos, meus irmãos, a oração. A maioria de nós, ou a grande maioria de nós, ainda tem na oração, tem no Evangelho no lar, nas suas práticas de fé, quase que a totalidade do seu sentimento nos ritos exteriores. Nós viemos no centro espírita, recebemos o passe, ouvimos uma palestra. Ou você está na igreja, ouve o sermão, a homilia do padre. Ou está numa igreja batista, protestante, evangélica, de qualquer uma das matizes, ouve a pregação do pastor, mas continua exatamente igual como o momento em que entrou. E não é desta oração e nem desta fé raciocinada que os Espíritos nos falam. No livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre nos diz uma mensagem que é redundante em relação àquilo que nós precisamos compreender como fé e como oração. E ele nos diz o seguinte: a fé é o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. A prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem disco fácil de repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexpressível significação para si e para a humanidade. Então, quando nós estamos aqui, ou em qualquer casa de oração, nós estamos no Evangelho no lar em nossas casas, será que realmente nós estamos orando com o nosso coração, ou estamos repetindo ritos e repetindo palavras? Quem tem origem no catolicismo aqui deve lembrar das novenas, dos rosários, dos terços, que a gente rezava 100 Ave Marias, 50 Pai Nosso, Salve Rainha e mais um monte de orações, num ritmo acelerado que era para não demorar muito, porque senão, se fosse fazer todos os mistérios, então, ficava muito comprido. E assim nós viemos nesses últimos milênios, mesmo antes do nascimento do cristianismo, quando ainda primitivos como éramos, no sentimento e na emoção, cultuávamos deuses de diferentes matizes, sempre com o exterior de nós, e não com o coração. E a fé raciocinada que a doutrina dos Espíritos nos traz é para que nós percebamos que gestos, palavras ditas, palavras repetidas, se não brotarem do fundo de nossa alma, do fundo de nosso coração, elas não terão efeito e não ecoarão no universo. Exatamente como o cuidado que nós temos que ter com aquilo que falamos, com aquilo que pronunciamos, com aquilo que dizemos. Cada uma das palavras que saem da nossa boca, elas já saem de dentro de nós num fluxo de energia. E essa energia se condensa na psicosfera do nosso planeta. Então aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, interfere na vida de todos os encarnados e desencarnados no planeta Terra. Parece difícil nós acreditarmos que aquilo que nós dissemos e aquilo que nós pensamos pode interferir na vida de alguém que nós nem sabíamos que existimos do outro lado do planeta. Mas pode, e vai, sem dúvida nenhuma, interferir. Porque esta massa de energia que se forma na nossa psicosfera, sendo positiva, auxilia-nos, aos nossos mentores, aos espíritos já um pouco melhorados do que nós, a nos auxiliarem nesta dimensão. E os pensamentos e frases e palavras negativas fazem com que
essa psicosfera se adense e dê forças exatamente para os nossos irmãos que ainda não conhecem a luz. Por isso a importância de nós refletirmos sobre cada um dos nossos atos, raciocinarmos, pensarmos do ponto de vista emocional, filosófico e religioso, se essa atitude que estamos tendo, ela tem algum significado para mim, ou ela, além de mim, interfere na vida de mais alguém. Nós não viemos nesta encarnação, em nenhuma das outras, e não iremos vir para salvar ninguém. Nós viemos para nos melhorar. E, consequentemente, nesta longa jornada, enquanto estamos sobre o planeta, num corpo denso, encarnados, aqueles que nos ladeiam, aqueles aos quais nos são caros, aqueles aos quais fazem parte do nosso convívio, nossa família, nossos amigos, as pessoas que amamos, elas serão diretamente afetadas pelo nosso processo de evolução e de desenvolvimento. A maioria de nós pensa, por exemplo, que todos os nossos males, e a gente ouve muito, principalmente nas casas espíritas, deve ser, eu devo estar resgatando coisas de outras encarnações. Isso que está me acontecendo só pode ser que eu estou acertando dívidas de vidas passadas. Mas vêm os espíritos e nos dizem o seguinte, que mais de 80% das dificuldades que nós passamos, das situações difíceis que vivemos, são originários nesta encarnação. Os nossos resgates, as nossas dívidas ou os nossos acertos serão corrigidos através dos milênios sem fim, das centenas de encarnações que teremos pela frente. Porque se viéssemos numa única encarnação para resgatar todos os equívocos que nós já cometemos somente desde o nascimento da razão, nesses aproximadamente os últimos 50 mil anos, nós não conseguiríamos nem sequer o processo de nascimento. Então, para que os irmãos tomem consciência de que tudo aquilo que nós vivemos, não podemos usar a mesma desculpa que usávamos de dizer que são mistérios de Deus. Porque de uma maneira diferente, quando dizemos deve ser coisa de outras encarnações, é porque não queremos perceber em nós aquilo que precisa ser visto, olhado, sentido, com verdadeiro amor por nós mesmos. Porque se não nos amamos, não podemos amar ninguém. Se nós não nos amarmos de verdade, não transbordaremos este amor que o Cristo veio nos trazer quando voga a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, e nos traz a mensagem do amor. Perdoai-vos, amai-vos uns aos outros. Esta mensagem que ecoa dentro de nossos corações, sem sombra de dúvidas. Porque se já chegamos até aqui, é porque já conseguimos vencer grandes batalhas no nosso processo de transformação e de mudança. Se já conseguimos perceber que precisamos de um caminho, que precisamos de uma luz, que a vida como adotamos, a vida como vivemos, não está nos tornando seres humanos melhores e nem felizes, ainda bem que já percebemos isso. Porque só após percebermos é que nós procuramos a transformação e a mudança. É como a grande maioria de nós só vai no médico quando tem alguma dor. Mas ainda bem que vai. Porque esta dor
vai fazer com que você procure ajuda, procure assistência. E na grande maioria das vezes é a nossa salvação, termos procurado ajuda. Então, este despertar deste momento, nós precisamos compreender verdadeiramente em nós que somos energia pura, que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos podem se tornar realidade, sejam eles bons ou ruins. Imaginemos o seguinte: quando nós dizemos que estamos acertando contas de outras encarnações, ou que os nossos obsessores é que estão nos levando a percorrer caminhos errados, imaginemos o seguinte: dividamos esse grupo nesta noite em 4 grupos. No canto da minha esquerda, no fundo, adora e só fala futebol. No canto na minha direita, adora e só fala filosofia. Na frente, na minha esquerda, só gosta de novela e assuntos mais leves, mais fúteis. Na minha direita, o canto da frente, só gosta e só fala de história. Então percebamos, meus irmãos, que os espíritos que nos rodeiam e os quais nós chamamos de obsessores, na grande maioria das vezes, nem nos conhecem. Não tem nada contra nós, mas se aproximam de nós por afinidade, como nós. Quem gosta de futebol, em qual grupo, se chegasse aqui, iria se encaixar? No grupo que está falando sobre futebol. Quem gosta das novelas e das banalidades, das coisas mais leves, moda, por exemplo, iria se identificar com esse grupo. Quem gosta da filosofia, naquele outro grupo, e quem gosta de história, no outro grupo. E é assim que os espíritos se aproximam de nós. Pelo nosso sentimento, pelo aquilo que nós vibramos dentro de nós. E não por aquilo que falamos. Porque discursos bonitos e discursos vãos, qualquer um de nós que lê um livro, ler uma boa história, tiver capacidade cognitiva de memorização, vai vir aqui e vai falar palavras maravilhosas, belíssimas. Mas se não viver ou não se esforçar para viver isso dentro de si, serão palavras vazias, repetidas, soltas ao vento. Percebamos que a fé raciocinada, junto com a ciência, nos faz hoje percebermos isso. A física quântica vai nos mostrar que é desta forma que nós nos aproximamos. Alguém que adora futebol e detesta filosofia, raramente vai estar num grupo que gosta de filosofia. Quem gosta de filosofia e não gosta nem um pouco de futebol, raramente estará naquele grupo de futebol. E assim são os espíritos que estão na outra dimensão. Exatamente igual a nós, com sentimentos, com emoções, com mágoas, com dores, com lutas, com batalhas pela frente ainda, com uma única diferença: não estão mergulhados no corpo físico, não estão usando esta roupagem desta encarnação. A única coisa que nos diferencia. E eles se aproximam de nós pela nossa vibração, pelo nosso sentimento, pelo nosso desejo. E aí, se o nosso sentimento é de tristeza, é de mágoa, é de dor, é de desespero, nós vamos atrair irmãos que estejam nesta mesma situação, e aí só vai piorar a nossa. Porque estaremos condensando mais energia de baixa vibração perto de nós. Quando nós, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante de todos os problemas que somos obrigados a enfrentar todos os dias, procuramos nos manter num padrão de vibração elevado, tendo bons sentimentos, bons pensamentos, que não é fácil, é difícil.
mas nós atrairíamos para próximo de nós irmãos também, que estão na outra dimensão, que estão também nesta faixa de vibração. E o que irá acontecer? Mais energia positiva teremos ao nosso redor. Estaríamos mais leves. Jesus, quando nos diz, nos conclama que o seu jugo, o seu fardo, ficaria mais leve, seguindo a Ele, é exatamente isso que Ele quer nos dizer. Teve que nos falar através de parábolas, porque era a única maneira que nós tínhamos de entender naquele nosso momento do processo de evolução. Se tentarmos, nos esforçarmos para que os ensinamentos do Cristo realmente estejam vivos dentro de nós, com certeza, as nossas dores continuarão sendo dores, mas estaremos mais fortes para suportá-las. As nossas dificuldades continuarão sendo dificuldades, mas estaremos mais fortes e encontraríamos com mais lucidez caminhos que nos levam a podermos superar essas dificuldades. Você achar que pode, o que não pode, eu não tenho condições, eu não consigo, é o sentimento da negação. E nós podemos exemplificar, por exemplo, os nossos irmãos que estão alcoólatras. 90% dos alcoólatras dizem até o último momento que não são alcoólatras. Nós vamos pegar os nossos irmãos que têm problemas de ordem emocional, que estão em depressão, por exemplo, que têm sentimentos vazios. Qual é a primeira manifestação que nós iremos ouvir destes irmãos? Ah, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra. Como se isso decrescesse ele enquanto ser humano. Os dados da Organização Mundial de Saúde, atualizados, são dados do ano passado, através da ONU, nos dizem que em 2025, daqui a 7 anos, daqui a só 7 anos, nós teremos 71,2% da população mundial com depressão. Isso nos quer dizer o seguinte, que de cada 10 pessoas, 7 estará com depressão. Mas um outro dado mais alarmante é que desses 70%, apenas 38% saberão que estão doentes e estarão buscando ajuda, buscando tratamentos, buscando a sua melhora. E os demais nem saberão que estão doentes. Os demais vão estar na onda de achar que a vida que ele vive é isso mesmo. Que a minha vida é essa droga mesmo, a existência é isso mesmo, isso é natural. Eu sempre vivi assim, eu sempre sofri assim. Ele nem sequer vai ter noção de que aquilo que ele está vivendo e que ele está sentindo dentro de si é um sintoma de uma doença. Então percebamos o quanto nós precisamos de uma fé fervorosa e viva dentro de nós. Quanto a nossa oração tem que ser profunda e verdadeira. Por que nós precisamos esperar a terça e a quinta-feira para ir no centro espírita? Ou o dia do nosso evangelho para que nós oramos? Ou tem que esperar o horário para ir dormir, na oração antes de dormir? Nós podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar que estejamos. Nós podemos abrir o nosso coração e falar direto com a inteligência suprema do universo, que é Deus nosso Pai. Abrirmos a nossa alma e falarmos verdadeiramente, porque para Ele não precisamos esconder. Ele nos conhece.
E quando nós exercitarmos e conseguirmos isso, estaremos fazendo com que aquela semente que o Cristo plantou desabroche e se torne numa árvore frondorosa que dê frutos, que nos permita sermos mais felizes, que nos permita sermos mais verdadeiros conosco mesmos. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Estamos num momento extremamente difícil da humanidade, de energia, de pensamentos conturbado. E as pessoas, a grande maioria, vê isso tudo, como a situação do nosso país, com desalento, com tristeza. E na verdade, é um momento de mudança, de transformação. Você só constrói uma nova casa, você só abre uma rua, se você derrubar tudo que tem pela frente. Para que algo novo surja, para que algo novo viva. Então é uma experiência riquíssima que todos nós que estamos encarnados neste momento deveríamos observar. O quanto o mundo está se transformando, o quanto as pessoas estão amando mais, apesar de nós vermos os noticiários e a impressão, a sensação que nós temos é de que o mundo está pior. Não, meus irmãos. Para cada uma pessoa que faz o mal, que pensa mal, que sente mal, ou que pratica o mal, são centenas de outras pessoas todos os dias fazendo o bem. E nós temos que prestar atenção nisso. Tem uma matéria que correu nas redes sociais, eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, de um grupo de assaltantes de bancos que foram presos no momento em que eles se reuniam, que eles estavam reunidos para fazer um assalto no estado de Minas Gerais. E é o momento em que a polícia invadiu aquele local, eles estavam todos de mãos dadas fazendo oração. E logo em seguida iam sair para o assalto. Então percebamos que esta expressão exterior não vai fazer nenhuma modificação em nós. E que aquilo que eles estavam fazendo era uma manifestação exterior. Porque eles não iam estar atraindo espíritos iluminados ao seu redor. Ao contrário, os irmãos desencarnados que queriam mesmo é que a situação se complicasse. Por isso do cuidado que temos que ter, por isso do amor conosco mesmos, por isso do amor aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Porque se nós somos amor, se nós somos energia, aonde passamos, com quem convivemos, vamos deixar sempre algo de bom. Por mais difícil que seja o momento da vida que estejamos passando. Basta nós vermos nos centros de oncologia, nas áreas especializadas do câncer, e nós vamos ver irmãos em fase final da doença, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Deus pela doença que o ensinou. E vamos ver no mesmo hospital, como eu já vi, alguém que fez uma cirurgia e tirou uma unha encravada, estava desesperado porque estava passando por aquela situação. O sofrer não quer dizer que nós estamos todos aqui para sofrer, e o sofrer não nos redime. Mas como nós sofremos, há de nos redimir. E quando nós dizemos então que estamos aqui para acertar contas, lembremos que nós estamos num processo evolutivo e que a nossa maior preocupação não deve ser em fazer cumprir os resgates, mas sim não nos endividarmos mais ainda. Nos traz exatamente este enfoque da preocupação que todos nós temos
de que estamos cumprindo resgates, de que estamos na terra, viemos no momento para sofrer. Não, nós não viemos para sofrer. O sofrimento é construído por nós mesmos ao longo de nossa caminhada. E porque somos maus? Não, meus irmãos. Porque ainda não aprendemos a fazer o bem. A ciência nos explica, por exemplo, que a escuridão não existe. A escuridão é simplesmente ausência de luz. A ciência vem nos mostrar hoje, por exemplo, que não existe o espaço sideral vago. Tudo é preenchido. Aquela imensidão que nós olhamos para o céu, que aparentemente está vago entre uma estrela e outra, não. Está preenchido de moléculas como se fosse uma grande, uma gigantesca rede. Então percebamos que nós somos parte deste universo. E somos parte importante, parte relevante. Tudo aquilo que eu faço influencia não só o planeta em que eu vivo, a constelação em que eu vivo, a galáxia em que eu vivo. Portanto, meus irmãos, força na fé. Entendimento e conhecimento sem amor não nos leva a lugar nenhum. Eu vejo muitas pessoas que me dizem para mim que já leram todas as obras. E eu fico feliz com isso, porque já é um passo. Mas a grande maioria de nós tem tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo, para o nosso trabalho, para a casa, para os filhos, para o futebol, para o final de semana, que temos o direito do nosso lazer. Mas não temos tempo para nós mesmos, para aliviarmos o nosso coração, para aliviarmos o nosso espírito, para aliviarmos nossas angústias, através de uma conversa sincera todos os dias com o nosso Criador. Para encerrar, meus irmãos, uma grande preocupação quando se fala em força de fé e força de pensamento. Hoje está muito na moda a teologia da prosperidade. E eu olho com certa preocupação no movimento espírita a teologia da prosperidade entrar com uma determinada força. Eu oro, eu faço os cultos exteriores e as coisas acontecem. Eu cumpro os rituais e as coisas acontecem. Não irão acontecer. Enquanto o grande ritual não for dentro de mim mesmo, nada irá mudar. Mas o ponto alto, eu posso transformar. Eu sou a energia movedora. Eu sou o motor atômico que pode transformar o meu querer e o meu viver. Os dias de tristeza em dias de alegria. Os dias de desespero em dias de paz. Porque esse entendimento entre a fé e a oração nos permite que encontremos dentro de nós o caminho, meus irmãos, que um dia irá nos levar à nossa redenção. Que possamos todos, nesta noite, mergulharmos dentro de nós e encontrarmos o amor próprio, o alto amor que está perdido, escondido em alguma gavetinha dentro de nosso coração, e trazermos ele para fora novamente, para que amanhã, quando o sol nascer, nós possamos ser a luz transbordando o amor e transbordando a paz. Que assim seja.